Graça e paz, igreja. Amém. Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui, compartilhando a palavra do Senhor, vendo vocês, cultuando e celebrando ao nosso Deus. Amém. Gostaria de ler com vocês hoje, no livro de Jonas, quem tiver sua Bíblia. Agora a gente vai ser meio que, tem que trazer a Bíblia, hein, gente? Nem que seja no celular, porque agora ficou, quem está aqui ainda consegue ver, né? Agora quem está aqui no cantinho vai ter uma dificuldade. Né? Nossa igreja está ficando cada vez mais bonita, né? Graças a Deus por isso, graças a Deus a você que tem semeado no reino, graças a Deus a você que tem dizimado, que tem ofertado, tem doado o seu tempo, o seu talento, né? Que Deus possa retribuir em dobro. Amém? Todos acharam? Jonas 4. Eu vou ler o versículo 11. Quem conhece a história de Jonas? Né? Tem até aquela musiquinha que a gente cantava quando era criança, né? Sai da barriga da baleia, Jonas. Quem conhece? Sai da barriga da baleia, Jonas. Quanta gente aí sofrendo e você o que está fazendo na barriga da baleia, Jonas? É uma história muito conhecida, tenho certeza que você já aprendeu de quando você era criança, mas eu gostaria de trazer alguns pontos. Hoje você é um jovem, adolescente, um adulto, tenho certeza que você já leu. Se você não conhece, eu incentivo você a ler. São 4 capítulos apenas. Meia horinha você consegue terminar esse livro e vai te trazer uma lição, assim como, né, o Espírito Santo falou comigo novamente quando eu fui reler. E diz assim, Jonas 4:11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vou reler. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém? Curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, pela tua palavra e por essa noite, Senhor Jesus, que o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui em comunhão, entre irmãos, para ouvir a sua voz, para que o Senhor venha falar conosco algo especial. Deus, o Senhor já habitava aqui neste lugar quando chegamos, Pai. O Senhor habitava através dos louvores, o Senhor habitava através da intercessão, através dos voluntários, através de todo o pessoal, Pai querido, dos obreiros que estavam aqui, Deus querido, preparando o ambiente para que essa noite pudesse acontecer. E eu sou grata a Ti por isso. Obrigada, Senhor Jesus, porque sei que hoje será uma noite de transformação. Hoje, Pai querido, eu sei que será uma noite de sairmos, Deus querido, de um lugar escuro, Deus querido, de sairmos apenas de uma palavra, de uma frase, para agir, Pai querido, em prol do reino. Senhor Jesus, que o Senhor continue conosco, o Senhor continue falando conosco, Pai querido, e que possamos sair daqui diferente da maneira que entramos. Que a Tua palavra ela venha gerar frutos de arrependimento, Pai querido. Que a Tua palavra venha cair em terra boa, Deus querido, e venha gerar frutos, Pai querido, para uma nação inteira. Nós te damos graça, Senhor Jesus, e já te agradecemos, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Amém. Amém? Como eu falei, a história de Jonas é uma história muito conhecida, acredito que por todos, desde pequeno. E Jonas, né, é conhecido muitas vezes como um profeta fujão. Quem já ouviu essa expressão? Tenho certeza que todos já ouviram essa expressão. Obrigada. E esse versículo que eu li é o último versículo do livro de Jonas, onde Deus ele termina, né, de falar com Jonas e nos deixa uma interrogação, né? Mas e por que Deus deixa essa interrogação no último versículo do livro de Jonas? Então a gente precisa conhecer um pouquinho da história. Jonas, diferente do que muitos às vezes podem até pensar, ele não era uma pessoa aleatória em que Deus falou para ele, vai lá e leva a palavra ao povo de Nínive que está em pecado. Jonas conhecia Deus. Jonas conhecia Deus. E o problema de Jonas não estava no quanto ele conhecia Deus,
mas sim no quanto em seu coração estava na vontade de cumprir a vontade de Deus. Muitas vezes as pessoas nos olham, as pessoas falam, eu conheço a Deus, eu escuto um louvor, mas o quanto o coração está inclinado verdadeiramente em fazer a vontade de Deus. Porque eu posso dizer assim, eu conheço a Bruna, mas eu não sei da intimidade dela, eu não sei da rotina dela. É diferente você conhecer a pessoa do que você viver com a pessoa, de caminhar com a pessoa, de saber as necessidades dela, os sonhos, os projetos. E muitas vezes nós agimos dessa forma, nós falamos que conhecemos a Deus, que vivemos com Ele, mas o nosso coração não está nem um pouco inclinado em fazer a vontade dEle. E um dos problemas, não seria um problema de Jonas, mas seria uma das questões em que lá na frente a gente vai ver que se o coração de Jonas estivesse verdadeiramente inclinado à vontade de Deus, ele não teria fugido, né, da vontade de Deus. Mas o que acontece? Jonas, ele fugiu. E por que se fala que, né, eu falei para vocês agora que o coração de Jonas não estava em cumprir a vontade de Deus? Porque se nós formos ver lá no início do capítulo, onde Deus chama Jonas, né, para ir para a cidade de Nínive, diz assim no versículo 3, no capítulo 1. Jonas se dispôs, mas para fugir do Senhor. Ele até se dispôs, ele até falou, não, eu vou. Mas o coração dele era, eu vou fugir. Talvez por medo, talvez, vai saber os motivos, né? A gente pode conjecturar os motivos. Mas ele se dispôs, ele falou, não, beleza, Senhor, eis-me aqui, eu vou lá falar para o povo, só que não, né? O coração dele não estava inclinado em fazer a vontade do Senhor. E quantas vezes nós falamos, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu te aceito, mas o nosso coração não está verdadeiramente inclinado para fazer a vontade dele. E é uma realidade que nós precisamos mudar com urgência. E eu tenho certeza que se você está aqui hoje, nessa noite, é porque você tem essa necessidade de falar, Senhor, o meu coração precisa estar direcionado no centro da tua vontade. Não somente de boca para fora, porque se a gente for parar para pensar ao longo do dia, a gente fala muitas coisas. Muitas coisas, a gente joga muitas palavras ao vento, mas o quanto o nosso coração está inclinado em realmente fazer a vontade de Deus, em realmente fazer o que é certo, fazer aquilo que o Espírito Santo se agrada. Mas Jonas, ele fugiu. A distância de Nínive era 800 quilômetros por terra. Já para Tarsis seria de 3.000 quilômetros de navio. Mesmo assim, Jonas preferiu o caminho mais longo. Então, para quem não conhece a história, ou você que não está muito familiarizado, você leu há muito tempo, Jonas ele fala para Deus, não, Deus, tudo bem, eu vou para Nínive, eu vou falar então para aquelas pessoas se arrependerem, né? Só que Jonas, ao invés de pegar o trem, a carruagem, eu não sei qual o meio de transporte que ele ia escolher por terra, que era mais fácil, que era mais rápido, ele desce até Jope, que hoje é Portugal, e resolve fazer o caminho mais longo, de 3.000 quilômetros de navio. E quantas vezes nós agimos como Jonas também? O Senhor está falando, vai por aqui, e a gente, não, tudo bem, Senhor, mas eu acho que eu vou fazer esse caminho porque o caminho é mais longo, o caminho é mais difícil, você corre risco de morte, mas você faz a sua vontade. Você escolhe agir da sua forma, trilhar os seus caminhos e fugir da presença de Deus. Não muitas vezes de corpo presente, mas espiritualmente você foge das orações, você foge da comunhão, você foge da célula, foge dos cultos. A gente foge da presença de Deus e a gente sempre procura o caminho mais longo, mais difícil. Muitas pessoas apontam que Jonas fugiu por medo da maldade dos ninivitas. Realmente, se a gente for parar para pensar, quem era o povo de Nínive? Os ninivitas, eles faziam mal ao povo de Deus.
Eles eram conhecidos pela sua crueldade, eles eram cruéis, eles empalavam pessoas. E se você não sabe o que é um empalamento, você fica com a imaginação, ou pede para o seu pai, para sua mãe, para alguém que sabe. Eles empalavam pessoas. Eu imagino que Jonas, ele deve ter ficado com medo. Eu falo assim, ele deve ter pensado, eu vou para Nínive para morrer? Aquele povo é doido, eles já fazem maldade de graça, eu vou falar de Deus, eles vão me matar, com certeza. E eu imagino que Jonas ficou conjecturando a maneira que ele iria morrer até mesmo. O texto ele não dá a entender que foi o medo que fez com que Jonas fugiu. Mas ele realmente fugiu. E ele tentou fugir da presença de Deus. Quem pode fugir da presença de Deus? Ninguém pode fugir da presença de Deus. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Não adianta você fugir da vontade de Deus, porque a vontade de Deus, a presença de Deus, ela te alcança até os lugares mais escuros, os lugares mais sombrios. Então Jonas, ele decide pagar a sua passagem no navio, né, que vai para Tarsis, e ele entra lá, fica no porão do navio. E é muito engraçado porque a relação, né, o significado de nome Jonas significa pomba. E em vários momentos do texto você vai ver né, a Bíblia escrevendo que ele desceu até Jope, ele desceu até o porão, ele desceu, ao invés de voar, ele começa a descer, E segundo uma tradição, uma compreensão, uma história hebraica que o povo hebraico conta, que é bem interessante a gente falar a respeito disso, que no século IV a.C., o símbolo do fim do mundo foi para onde Jonas fugiu. Para onde Jonas estava fugindo, né? Porque onde ele pegou o navio para ir para Tarsis. Segundo uma tradição, uma história hebraica, que é contada antes de Cristo, era o lugar onde era considerado o fim do mundo. Onde Jonas estava querendo fugir. Ele falou assim, eu prefiro morrer no fim do mundo, num buraco, do que para Nínive. E, como eu falei, quem pode se esconder da presença do Senhor? E é nesses momentos que a gente, muitas vezes, escolhe percorrer um caminho mais longo, escolhe traçar os nossos planos, viver a nossa vida da nossa maneira, pegar o caminho mais longo, ao invés de percorrer por terra, por lugares seguros. Assim como diz no Salmo 23, né, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né, que me faz me percorrer por pastos verdejantes, por lugares seguros. A gente pega o caminho mais longo, a gente escolhe viver dessa forma. E como que o Senhor nos acha? Muitas vezes enviando tempestades. A tempestade alcançou Jonas, alcançou aquele barco. E quantas tempestades nos alcançam? Quantas situações que a gente acha que é o diabo, né? A gente faz as coisas e fala, não, porque o diabo colocou aquela mina na minha frente e eu não resisti. Não, cara, você só fez coisa errada na hora errada, no momento que não era para fazer. Ai, porque o diabo atuou na minha vida financeira. A pessoa gasta mais do que ganha e daí é culpa do diabo. Mas muitas vezes há situações em que o Senhor coloca tempestades nas nossas vidas para nos atrair à presença dEle. E então foi o que aconteceu com Jonas, porque Deus enviou a tempestade. E Jonas estava lá no porão do barco, dormindo tranquilamente, e as pessoas que estavam no barco, pessoas de religiões pagãs, elas começaram a se desesperar. Eles começaram a jogar a carga para fora, eles começaram a clamar aos seus deuses para que eles viessem atender, viessem salvar daquela tempestade. E lá pelas tantas, por cargas d'água, alguém lembrou que tinha um fulano lá dormindo no porão. E eles falaram, com certeza, deve ser o mal veio por causa desse bendito aí, desse rapaz, vamos lá acordar ele. Você imagina, você está num barco. Quem já teve a oportunidade de andar de barco? Legal andar de barco. Mas se o mar estiver um pouco agitado, você já fica meio mareado, você já fica meio assim, né? Você vê muitas vezes em filme, em série, o barco agitado, né? A gente já vê aqueles filmes de naufrágio.
É impossível você dormir numa situação dessa. Você conseguiria dormir numa situação dessa? Se a sua vida dependesse de você tentar se salvar de alguma forma, agarrar um bote, um colete, não sei o que fazer na hora do desespero? Eu não estaria dormindo, eu estaria procurando um jeito de salvar a minha vida. Mas Jonas, ele estava tão fugitivo, ele estava tão fora, ele estava tão longe daquilo que o Senhor queria para a vida dele, que ele estava dormindo em meio ao caos. Dormindo em meio a uma iminente morte, de nem ter o corpo para ser velado para a família de trazer. Ele estava dormindo. E muitas vezes nós somos como Jonas. Em meio ao caos, em meio à tempestade que acontece na nossa vida, nós estamos dormindo espiritualmente. Como assim dormindo espiritualmente? Os problemas acontecem na nossa casa, na nossa vida, no nosso redor, no nosso trabalho, problemas pessoais, né? Hoje nunca se ouviu falar tanto em depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Esses barcos, essas tempestades nos afundando e nós estamos dormindo espiritualmente. As pessoas falando, faz isso, faz aquilo. E a gente dormindo espiritualmente. A gente nesse navio, nesse barco, a ponto de morrer. Então, até aquelas pessoas que eram pagãs, que estavam ali clamando ao seu Deus por salvação, eles lembram de Jonas e vão lá falar, acorda, filho, nós vamos morrer. O que está acontecendo que você está dormindo? E então Jonas, né, ele fala, não, com certeza é por causa de mim essa tempestade. Eu estou fugindo da presença de Deus. E Jonas fala, se vocês me jogarem no mar, essa tempestade ela vai cessar. E todos que estavam ali no barco, aquelas pessoas que não acreditam, que não criam, que não serviam ao Deus vivo, elas temeram. E eu acredito que elas pensaram, meu Deus, né? Se Deus está movendo os mares por causa dele, eles não quiseram jogar o Jonas na água. Não, porque esse mal vai vir sobre nós. Esse mal vai vir sobre nós. Não, a gente não vai jogar você na água, se joga você aí. E aí Jonas falou, não, vocês me lancem que vai se acalmar. Então, é muito engraçado, né? Porque os marinheiros, eles não queriam entregar Jonas à morte. Você vai ver essa referência em Jonas 1, do versículo 11 ao 13. Então ele fala, não, vocês me joguem. Então Jonas é lançado ao mar. O próprio Deus prepara um grande peixe para que Jonas, né, pudesse ficar lá refletindo um pouco sobre a vida dele. E eu imagino que muitas situações Deus prepara para que a gente comece a refletir, né? E a gente chama de deserto. Quantos desertos, né? E para quem não é ainda conhecido, familiarizado com os desertos, são aquelas situações que de repente você até está buscando a Deus, mas parece que Deus não te responde. Os desertos é conhecido como parece que você corre para todos os lados e não tem solução. Para onde você vai dentro da barriga de um peixe? Para onde se vai? Para lugar nenhum. Ali é só você e Deus. Ali é só você e o arrependimento. Ali é só você e a sua entrega. Tem momentos na nossa vida que não adianta a gente fugir. É só Deus. É só Deus. De repente você está aqui hoje fugitivo de algo que Deus já falou com você. Fugitivo da presença de Deus. Fugitivo do seu compromisso com Deus. E o Senhor está falando, eu sou a solução, não fuja de mim. Para onde você vai? Há um versículo na Bíblia, né, que diz que para onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna. Não adianta você fugir da presença de Deus. Você pode fugir da sua mãe, do seu pai, você pode fugir na hora do trabalho, você pode fugir de todas as pessoas, você pode se esconder de todos, mas dele ninguém se esconde, o Senhor te acha. Seja numa boca de fumo, ou seja dentro de uma igreja, seja num quarto chorando de depressão, seja num leito de hospital, o Senhor te vê. E o Senhor prepara situações para te trazer a presença dEle.
O Senhor te vê. O Senhor te vê. Então, você imagina que Jonas, que estava ali fugindo, é capaz até mesmo de impactar aquelas pessoas que não serviam a Deus, porque depois que Jonas é lançado ao mar, aquelas pessoas, elas fazem sacrifício a Deus, porque elas entendem, não, o Deus de Jonas é o Deus vivo. Muitas vezes na nossa rebeldia, muitas vezes na nossa desobediência, muitas vezes quando estamos fugindo de Deus, as pessoas ainda podem ser impactadas. E foi o que aconteceu, porque essas pessoas, elas começaram a servir a Deus. Elas pediram perdão, falaram, Deus, por favor, que o sangue dessa pessoa, dele não seja cobrado de nós, porque nós fizemos aquilo que tinha que ser feito. Então, Jonas vai para a barriga do peixe, né? A gente não sabe se é uma baleia, o que é, né? Na eternidade nós vamos saber. Né? A gente pode perguntar para Deus, Deus, que animal foi esse, né? Porque baleia não poderia ser, segundo alguns pesquisadores e históricos, né? Porque o suco gástrico da baleia, o Jonas não ficaria os 3 dias vivos lá. Mas Deus é Deus. Se fosse baleia e se Deus permitiu o Jonas ficar ali, a gente sabe que Deus é Deus e pode fazer todas as coisas. Então Jonas, no meio dessa situação, ele se arrepende. Ele fala, Deus, me perdoa, Deus. Eu não vou... Eu imagino que ele sentiu medo. E quantas vezes nós sentimos medo do futuro? Eu imagino que Jonas devia ter... Imagina, meio aquele fedor, sei lá. Imagina quantas coisas que passou na cabeça de Jonas. E então, depois de 3 dias, Deus ordena que esse peixe lance Jonas na praia ali, né? De Nínive. E Jonas arrependido. Imagina assim, a gente trazendo para os nossos dias, imagina a gente, depois de muitas vezes fugir da presença de Deus, de passar por um deserto, de realmente ter um encontro novamente com Deus e falar, não, Deus, agora é para valer, agora vai, Deus, agora eu vou fazer tua vontade, agora eu vou percorrer o caminho certo, e o Senhor perdoa, o Senhor agiu com misericórdia na vida de Jonas. E Jonas, não, Deus, agora vai dar certo. Né? E muitas vezes nós somos assim, né? Aquela expectativa, aquela emoção de que, nossa, Deus respondeu, Deus ouviu a minha oração, Deus me livrou. E o Senhor nos leva a um lugar de segurança. Mas como chegamos àquele lugar para fazer aquilo que tem que ser feito, que nos foi proposto, assim como Jonas, nós voltamos atrás, falar, não, acho que não é tudo isso que eu quero fazer, não, acho que não foi bem assim, eu estava muito emocionado, né? Eu fiquei muitos dias no deserto, eu acho que agora eu posso caminhar, agora eu estou num lugar seguro, eu posso caminhar da minha forma. Porque o que acontece? Jonas vai para a cidade de Nínive, e, como eu falei, aquele povo era um povo muito cruel, e Jonas, ele queria ser o juiz daquela cidade. Ele queria ser o juiz. Ele falou assim, como assim Deus está mandando eu ir lá falar para aquela cidade? A mensagem que Jonas levou não era uma mensagem de se arrependa, porque Deus pode agir com misericórdia. Ele falava, não, Deus vai consumir vocês em 40 dias. Ele já estava pregando o fim do mundo sem saber. E talvez seja esse o desejo do coração de Deus, para aquele momento. Mas ele não contava que os ninivitas fossem se arrepender. O que era para ele fazer em 3 dias, ele fez em 1 dia só. Ele percorreu a cidade em 1 dia apenas. Eu imagino que ele, não sei o discurso, não sei o que ele falou, a mensagem de terror, a Bíblia diz, só fala isso, que ele falou, olha, Deus vai vir executar juízo sobre vocês, assim como fez em Sodoma. Para quem não conhece a história de Sodoma, também era uma cidade parecida com os ninivitas, com Nínive, e Deus ele executou juízo, né, para aquela cidade. Todos viraram, né, morreram, e a mulher de Ló, né, que olhou para trás, virou estátua de sal. Então Jonas acreditava que Deus também ia fazer aquilo, ia exterminar aquele povo mau. E quando Jonas começa a falar de Deus para aquela cidade, diferente daquilo que ele pensava, que de repente ele ia morrer, ou que aquele povo não ia se arrepender, que eles iam morrer tudo, que Deus ia fazer uma limpa, né? Aquele povo começa a se arrepender.
começa a olhar para si e realmente há um arrependimento genuíno. Eu imagino também que o boca a boca foi falando e o que era muito comum naquela época em sinal de rendição, de quebrantamento, de arrependimento, além do jejum, né? Eles se vestiam de panos de chão, de saca, sentavam, né, em cinzas. Era uma forma de eles expressarem que eles estavam passando por um período de arrependimento, um período de santificação, um período de realmente chamar a atenção e receber o favor de Deus. E aquele povo começa a fazer isso. E isso chega até os ouvidos do rei, e o rei decreta, 3 dias de jejum, todos vão jejuar. Todos vão jejuar, do menor ao maior, os animais, até os animais jejuaram. Isso é um verdadeiro arrependimento. Não o arrependimento que chora, o arrependimento que traz mudança. Porque o arrependimento daquela cidade trouxe a misericórdia e o favor de Deus para eles. A misericórdia do Senhor veio sobre aquela cidade. E então Jonas, depois de pregar o discurso dele, de falar, de levar a mensagem do jeito dele, ele vai para um outro lado da cidade, ele meio que sai da cidade e fica olhando. Ele falou, eu acredito, né, gente? Não está escrito isso, mas ele falou assim, agora vai cair fogo e eu vou escrever tudo o que aconteceu, vou ser o tribuna da massa, né? Que vai relatar os fatos de como a cidade de Nínive foi executada. E aí, pelo contrário, eu imagino que ele começou a escutar o choro daquele povo. Eu imagino que ele começou a escutar os animais chorando de fome. Eu imagino que ele começou a ver aquele povo clamando misericórdia, pedindo para que Deus tenha misericórdia. E Jonas fica muito bravo. Jonas fica muito bravo. Ele pede a morte ao Senhor. Ele fala assim, Deus, esse povo vai ser salvo, esse povo ruim. Esse povo que mata, que rouba, que xinga, que empala a pessoa, que mata até povo seu, eles vão ser salvos. Como assim? Ele entrou no lugar de juiz e muitas vezes nós, cristãos, estou falando para uma outra classe agora, às vezes uma pessoa faz algo, acontece algo e fala que o Senhor, né? Eu não sou, quem sou eu para julgar, né? Mas se fosse eu, ou muitas vezes nós abrimos algumas histórias, quando acontece alguma notícia, nós vemos lá muitos comentários. Antes ele chorar do que eu. Coisas ofensivas. E nós nos esquecemos muitas vezes que está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo. E o mundo no original é cosmo. Cosmo é tudo que tem vida. Ele amou a criação, ele amou tudo que ele criou, porque Deus amou o mundo, ele amou eu, ele amou você, ele amou a pessoa que está lá agora se prostituindo, ele ama a pessoa que está na cadeia, ele ama a todos, porque Deus amou o mundo. E deu seu único filho por mim e por você. Isso não faz de mim melhor. O fato de eu estar aqui segurando o microfone, transmitindo a palavra do Senhor, não me faz melhor do que alguém que está lá fora. O mesmo amor que me alcançou e alcançou você pode alcançar outras pessoas. O mesmo amor que salvou a cidade de Nínive, a mesma misericórdia que caiu sobre aquela cidade, ela está disponível às pessoas que estão lá fora. Mas muitas vezes nós agimos como Jonas, percorrendo caminhos difíceis. Muitas vezes o Senhor, ao invés de nos fazer voar, nós só vamos descendo. E todas as vezes o Senhor tem que preparar uma baleia, e todas as vezes o Senhor tem que preparar uma situação, e todas as vezes é um ciclo que não termina. E a igreja não consegue muitas vezes avançar, a nossa rua não consegue ser salva, os nossos vizinhos não conseguem conhecer o amor de Deus, porque nós sentamos numa cadeira e falamos, Senhor, eu estou bem, eu sou, imagina Jonas falando assim, não, eu sou profeta, eu tenho meu lugar garantido no céu. Agora o Senhor que faça o juízo que o Senhor quiser.
E muitas vezes nós nos colocamos nessa posição. E nos esquecemos que Deus amou o mundo. E quando a gente olha o último versículo de Jonas, que é um questionamento que o Senhor fala. Porque Jonas, ele ficou tão indignado que ele queria morrer. Ele deitou lá num lugar, no relento, fez uma almofadinha lá com alguma coisa e falou, agora eu estou pronto, eu quero morrer, porque esse povo vai ser salvo. E eu que busco a Deus, eu que oro, eu que jejuo, eu que enfrento o deserto, tenho que vir aqui ainda trazer essa mensagem para eles? Então Deus prepara, né, como se fosse uma cabaninha assim de uma folhagem, para que ele não venha morrer ali naquele relento, né? Tipo, você não vai morrer não. Eu que digo, eu que dou ordem aqui, Jonas. Jonas esqueceu, né, que Deus era soberano. E aí acontece que ele fica lá, fica um dia, no outro dia aquela erva morre. E Jonas fica, nossa, que dó, porque essa erva morreu. E Deus acaba, então, falando esse último versículo que nós lemos. Como eu vou deixar mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir da mão direita da mão esquerda morrerem? Como eu ia permitir isso, Jonas? Como eu ia permitir isso, Jonas? E o que o Senhor falou muito ao meu coração é isso. Muitas vezes nós nos colocamos num lugar de juízo, nos colocamos num lugar confortável na presença do Senhor. Escolhemos os nossos caminhos. E há pessoas precisando receber a misericórdia do Senhor. O fato de você estar aqui hoje é porque alguém com certeza falou para que você intercedeu. O fato de você estar aqui hoje é porque o Senhor agiu com misericórdia sobre a sua vida. Ele entregou o seu filho por mim e por você. O fato de você estar aqui hoje é um milagre. É uma honra, é um privilégio. E nós não podemos desperdiçar isso. Não podemos continuar percorrendo caminhos longos, nos afastando dos planos e dos objetivos do Senhor. Para viver as nossas escolhas, a nossa vida, viver da nossa maneira, enquanto pessoas precisam ouvir da nossa boca que Deus salva, que Deus liberta, que Deus cura. Precisam ver o testemunho de vida na sua vida e na minha vida. Não adianta a gente fugir. Não adianta a gente fugir. Não adianta. A gente pode fugir por um tempo, mas o Senhor, Ele nos acha. Ele nos acha através de oração de uma mãe, através de oração de uma célula. Ele prepara o peixe, Ele prepara a tempestade para nos atrair à presença dEle. Não se esqueça, jovem, você que está aqui hoje, de repente você pensou, eu vou no culto, eu vou ouvir uma palavra, ou você já veio muitas vezes no culto, e você pensa no seu coração, não, tudo bem. Entrou por um ouvido, saiu por outro, mas a palavra do Senhor, ela causa o efeito. A palavra do Senhor é uma semente. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Não fuja, jovem, da presença do Senhor. Não pegue atalhos, nem escolha o caminho mais longo, achando que você está fugindo de algo. Você está fugindo do seu próprio destino, você está fugindo do que é bom, do que é perfeito, do que é agradável. O Senhor te ama. E o fato de você de repente estar passando por um momento, por uma situação difícil, não quer dizer que Deus não esteja olhando por você. Muitas vezes nós, nos sentimos pequenos, fracos, sozinhos. Mas quando Jesus morre e Ele ressuscita e Ele sobe aos céus, Ele diz, vocês nunca mais estarão sozinhos. Eu vou deixar um Consolador, o Espírito Santo, junto com você. Você nunca mais vai estar sozinho. Aí você me pergunta, mas, nossa, e esse livre-arbítrio que Deus diz que tem? Nós temos o livre-arbítrio de viver as nossas escolhas, de viver a vida como a gente acha que ela deve ser vivida. Nós temos essa opção. Nós temos essa opção. Mas a partir do momento que nós falamos, Senhor, o Senhor é o meu pastor.
Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós não podemos mais permitir viver de uma forma diferente daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Muitas vezes muitos jovens, muitas pessoas acham que estar na presença do Senhor é uma prisão. E eu afirmo para você que está começando ou que não está percorrendo ainda, estar na presença do Senhor é a melhor escolha que você pode fazer hoje. Hoje, não espere ficar velho, não espere chegar a uma situação difícil, não espere um momento de dor para estar na presença do Senhor. Escolha estar na presença do Senhor, porque a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, a melhor decisão que você pode tomar hoje, é de viver, de falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor Jesus. Eu quero não somente falar da boca para fora, mas eu decidi no meu coração viver a tua vontade. É uma decisão e eu não posso tomar essa decisão por você, ninguém, é você tem que decidir por você. Eu lembro que eu já contei isso, mas quando eu estava acima do peso, e todo mundo, né, nossa, é tão bonita, né, por que não faz o regime? São comentários que a gente escuta, mas a gente vai levando a vida da gente, né, nossa, porque, né, é fora do padrão, muitas vezes. Só que e a gente até tenta, né? A pessoa está falando, a pessoa às vezes te marca alguma coisa e você faz. Vou fazer isso para ver se dá certo. A pessoa para de encher o saco. Às vezes a mãe, né, por questão de saúde, fala: não, minha filha, ou, né, você tem que se cuidar, alguma coisa assim. E quanto era a decisão dos outros para a minha vida, eu falava: não, para mim tá bom assim, tá ótimo. Mas foi a partir do momento que eu decidi fazer algo pela minha saúde, porque a minha saúde estava ficando debilitada. Eu decidi. Aí ninguém me parou, gente. E muitas vezes a pessoa falava: nossa, mas você está exagerando agora, mas nossa, não precisa tudo isso, mas não precisa tudo isso. Mas foi uma decisão, foi uma escolha que eu fiz. E pode ser um exemplo muito bobo, e muito prático, mas da mesma forma eu quero colocar para vocês, é uma decisão. Hoje nós estamos aqui falando de amor, falando de uma coisa que é real, de um Deus que é vivo, que é poderoso. E nós estamos falando para você: aceite, porque é bom, porque é perfeito e é agradável estar na presença do Senhor. Mas é uma decisão particular que você tem que tomar nessa noite, ou que você precisa tomar nesses dias. É uma decisão sua e eu te garanto que é a melhor escolha que você vai fazer na sua vida. Eu tenho certeza que a partir do momento que você não somente tomar essa decisão da boca para fora, mas essa decisão conferir no seu coração, ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. As pessoas vão falar: nossa, mas na célula, mas a igreja de novo, mas orando de novo, mas buscando ao Senhor de novo. É uma decisão sua, porque você entendeu que estar na presença do Senhor é a melhor coisa que você pode fazer. Não fuja da presença de Deus, jovem. Não fuja. Eu sei que lá fora há muitas coisas te oferecendo. Há muitos pratos, há muitas opções de lazer, há muitas opções de você aproveitar a sua vida, de você curtir a sua vida. Mas eu posso te afirmar com toda segurança: não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Viva os sonhos de Deus para a sua vida. Viva os projetos de Deus para a sua vida. Se você foi chamado como um levita, como um profeta, como alguém que ministro da vontade de Deus, muitas pessoas, né, como eu já falei, muitas vezes o Senhor usa pessoas e fala: eu te escolhi, eu te separei. Não fuja dessa vocação. Não fuja dessa vocação. Não fuja daquilo que Deus já predestinou para você muito antes de você nascer, muito antes de tua mãe conhecer, muito antes de você ser conhecido. Deus já preparou um futuro para você. E é um futuro de paz e não de mal. É um futuro de bem e não de mal. Então nessa noite eu quero que você, jovem, você igreja do Senhor, você noiva de Cristo, não fuja do Senhor. Há muitas pessoas nesses últimos tempos fugindo para todos os lugares que deem respostas, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Há muitas pessoas nesses últimos dias buscando soluções
em qualquer esquina, achando que qualquer coisa pode solucionar os problemas da sua vida, dos seus relacionamentos, do seu futuro, problemas de dinheiro. Mas Deus é a solução. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente nele que nós vamos ter vida e vida em abundância. Você é importante para Deus. Ele está aqui porque Ele sabia que você estaria aqui. Muitas vezes a gente fala assim, o que eu vou fazer lá? Muitas vezes você não conhece ninguém, você não tem intimidade. Mas Deus te conhece, como já foi dito aqui. Deus te conhece. Ele sabe dos seus medos, Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe como está a sua casa, como você deixou, os planos que você tem para o seu futuro. Ele te conhece. E Ele diz, não há nada, não há nenhuma desculpa que você dê que possa afastar o plano que eu tenho para a sua vida. Só você mesmo pode fugir daquilo que Deus tem para você. Só você mesmo. Eu fico imaginando, de repente, se essas pessoas, se Jonas tivesse pego um barquinho e falou assim, não, eu vou sozinho aqui no barquinho e eu vou, soubesse de repente velejar, se de repente ele não estaria morto. E aquela cidade, com certeza Deus levantaria outra pessoa para levar, mas Jonas não teria feito aquilo que Deus tinha escolhido para ele fazer, de ser um profeta. Jonas, ele fez. Ele pregou da maneira dele, mas ele levou a palavra do Senhor. E Deus, da mesma maneira que agiu de misericórdia com aquela cidade, agiu de misericórdia mais uma vez na vida de Jonas, perdoando. E nessa noite quero dizer para você, não há nada que você tenha feito de errado. Não há nada, não importa para onde você esteja fugindo, não importa o caminho que você está, em qual barco você está neste momento. Se você se encontra de repente na barriga de um peixe, ou se você está como o Jonas, esperando a morte, numa depressão, sem perspectiva de um futuro, o Senhor, Ele te vê. O Senhor, Ele te vê, Ele está dizendo, hoje é uma noite de decisão do coração, de arrependimento, de você se voltar realmente à minha presença. Porque o desejo do Senhor não é acabar o mundo no apocalipse e quem se salvou, quem não se salvou. O desejo dele é que todos os filhos voltem ao plano original, que é de viver com Ele numa eternidade. O plano do Senhor é viver uma eternidade comigo e com você. Por isso que há igrejas abertas, por isso que nós estamos aqui, por isso que nós falamos o Evangelho, por isso que eu e você nós temos a missão de levar a palavra do Senhor. Porque o plano dele é de viver numa eternidade comigo e com você. É de restaurar o plano inicial, que é de viver, de passar uma eternidade comigo e com você. O Senhor te ama. O Senhor te ama. Jovem, o Senhor te ama. E se você pudesse entender esse amor que Ele tem por você, você não escolheria fugir dele. Se você pudesse sentir, se você pudesse dar oportunidade nessa noite de sentir o amor de Deus pela sua vida, você não fugiria mais da presença dele. Você não fugiria mais dos momentos com Ele. Você não fugiria mais da vontade dele para a sua vida. Você não falaria só, mas você agiria com o seu coração. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Eu quero orar com você, nós já estamos finalizando. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Em meio ao medo, não minto para vocês. Assumir compromisso com o Senhor. E viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Ela vai na contramão de tudo que nós já vivemos até hoje. Ela vai na contramão do que o mundo nos diz. Ela vai na contramão do que o sistema nos impõe. Ela vai na contramão do que as pessoas pregam. Muitas vezes o dá medo.
Mas o Senhor tem falado para mim, não tenha medo. Não tenha medo. Avance, 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 não tenha medo. Não tenha medo. Eu já liberei a palavra, assim como eu falei no culto passado. Até quando, Fabiola, você será negligente com a promessa que eu já liberei? Até quando você será negligente com aquilo que o Senhor já tem falado com você? Você vai esperar o que acontecer na sua vida? Você vai esperar o quê? Uma baleia te engolir? Se você tem a oportunidade de hoje falar, Senhor, eu escolho viver a tua vontade para mim. Eu não quero mais fugir. O perfeito amor lança fora todo medo. E viver e ter o perfeito amor do Senhor, Ele lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Uma vez eu já falei para vocês aqui, em uma oração, eu falei, Senhor, me deixa só aqui, né? No seu colo, dormindo aqui no cantinho. E o Senhor falou, eu não te fiz para isso. Eu não te fiz para isso, eu te fiz para manifestar a minha glória. E o Senhor está dizendo para vocês, eu não te fiz para vocês viverem uma vida fora dos meus caminhos. Eu não criei vocês para viver fugindo da minha presença. Ele é um pai amoroso, Ele está de braços abertos para te receber. Não para te julgar como pessoas, mas para te amar do jeito que você é. O perfeito amor, Ele lança fora todo medo. Você pode fechar os seus olhos e fazer uma oração sincera ao Senhor nessa noite. Se você está fugindo da presença do Senhor, você sabe do que você está fugindo e o Senhor te conhece. Você pode orar ao Senhor. Se você tem medo, fala, Senhor, eu até quero viver uma vida com o Senhor, mas eu tenho medo do que as pessoas vão dizer. Eu imagino que quando Jonas falou para Deus, Deus, eu vou para Nínive. Mas o medo se apossou dele, porque ele sabia que aquele povo era um povo cruel. E muitas vezes nós até queremos viver uma vida com Deus, mas nós nos apegamos com o que os outros vão pensar, o que os meus amigos da escola, da faculdade, do trabalho vão pensar, o que minha família que não serve ao Senhor vai dizer porque eu sou crente, porque ontem eu estava lá bebendo e hoje eu decidi viver uma vida diferente, viver uma vida com Deus. Mas nessa noite, nós repreendemos todo o medo. Nós repreendemos todo o medo. Todo espírito de fugitivo. Senhor Jesus, nessa noite, Deus querido, para que nós possamos viver na presença do Senhor, não como fugitivos, mas como filhos, que entenderam que somos amados, que entenderam que o Senhor nos ama e que Ele entregou o seu Filho por nós, por amor. Não porque eu sou boazinha, mas porque Ele me ama. Não porque eu faço, mas por quem eu sou. Não é por mim, mas é apesar de mim. Ele mandou Jonas, Ele preparou toda a situação para que aquele povo pudesse alcançar misericórdia. Aquele povo alcançou misericórdia. Ele está dizendo, eu não agiria com misericórdia com aquele povo que não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Como eu não agiria com misericórdia? Ele está dizendo para você hoje, assim, como que eu não posso te amar se você é criação minha? Eu pensei em você. Como eu não posso te amar se você... Eu preparei um futuro de paz para você. Como que você pode se sentir inferior às outras pessoas se eu criei você para voar alto? Como que você pode pensar diferente da maneira que eu penso a seu respeito? Não pense menos daquilo que Deus pensa ao seu respeito. Porque eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Para te dar um futuro de paz. Um futuro de paz. De repente você está vivendo uma vida que você pensa, meu Deus, eu nunca tenho paz, eu não tenho alegria, eu não tenho motivos de viver. A alegria acaba quando acaba o motivo do seu vício, a alegria acaba quando acaba um relacionamento, a alegria acaba quando não tem aquilo que gera uma falsa alegria. Mas o Senhor está te oferecendo nessa noite algo que é muito melhor do que estão te oferecendo lá fora. Não tenha medo de viver, jovem, uma vida hoje na presença do Senhor.
Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Como a pastora Elisa já falou, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe, não está escrito aqui, ó, na palma da nossa mão. Quando a gente nasce, na certidão de nascimento da gente, não está escrito, a fulana vai fazer isso, 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 vai morrer com tantos anos de vida, vai acontecer isso, não. O nosso futuro a Deus pertence. Então entregue a sua vida àquele que pode cuidar. E pode fazer o melhor por você. Decida hoje viver uma vida em santidade na presença do Senhor. Não a vida do jeito que você quer viver. Não, Senhor, eu quero viver para o Senhor, mas eu quero viver do meu jeito. Não. Decida viver como Deus quer que você viva. Muitas pessoas querem o melhor de Deus, mas não querem viver de forma agradável ao Senhor. Querem comer o melhor da terra, mas não querem plantar o seu melhor. Querem ter as bênçãos em todas as áreas da sua vida, mas não querem pagar o preço. Querem casar com uma mulher honrada, querem casar com um homem honrado, mas querem aproveitar a vida da melhor forma possível. Querem ter boas profissões, ganhar dinheiro, mas não querem investir tempo em estudo. Querem ser pastores, querem ser membros do corpo de Deus, querem levar a palavra, mas não gastam tempo em busca, em santidade, em entrega. Querem fazer para todo mundo, mas não conseguem fazer para os dentro de casa. Querem olhar o erro do outro, mas não olham para si. Que nessa noite nós possamos mudar de atitude, porque de palavras, eu acredito que Deus já esteja cansado. Eu acredito que muitas pessoas, ou até o povo de Nínive já devia ter ouvido a respeito do poder de Deus. O que Deus fez em Sodoma. Eu acredito que de alguma forma alguém tentou falar a respeito de Deus. Eu, Fabiola, estou pensando nisso. E ninguém deu ouvido, ninguém se arrependeu. Mas a partir do momento em que eles resolveram no seu coração se arrepender e mudar de atitude, eles alcançaram misericórdia. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra, pelo teu amor que é real, Pai, no nosso meio. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor mais uma vez, Deus, nos dá a oportunidade de nos arrepender, Senhor Jesus. E mudar, Deus querido, o curso da nossa vida. Muitas vezes pegamos atalhos pensando estar chegando muito mais rápido ao nosso destino. Ou muitas vezes pegamos os caminhos mais longos para nos fugirmos da tua presença, Senhor Jesus. Mas Deus, que nessa noite, Pai querido, a gente não venha mais agir como fugitivos, Deus. Mas como filhos arrependidos diante de ti, Deus. Ah, Senhor Jesus, cria em nós um espírito reto, Pai querido. Diante da tua presença, Senhor. Pai, traga um arrependimento genuíno, Senhor Jesus. Pai, uma santificação, Pai querido, real, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, cumpre em nós, Pai querido, a tua vontade, o teu querer. Pai querido, que ao entregarmos as nossas vidas não venha a ser somente de momento, uma emoção, Senhor Jesus, um constrangimento momentâneo, mas que seja uma escolha diária, Senhor Jesus, que seja uma renúncia diária. Ah, Senhor Jesus, abençoe os jovens dessa igreja, Deus. Fala, Deus querido, no íntimo, no coração de cada um, Senhor Jesus. Se há fugitivos, Pai querido, nessa noite, que o Senhor possa trazer novamente para a tua presença. Eu não sei se eles se encontram no meio da tempestade ou dentro do ventre de um peixe, Senhor Jesus. Ou apenas cogitaram em seu coração e fugir, Deus. Ou se eles estão esperando a morte, Deus. Se estão com doenças, Pai querido, sem perspectiva de um futuro, Deus querido. Mas que nessa noite, Deus querido, a tua cura, a tua restauração, Senhor Jesus, venha, Pai querido, restaurar a vida de cada um, venha curar, Deus querido, venha trazer libertação, Senhor Jesus, venha trazer respostas. Muitos aqui entraram, Deus querido, querendo saber respostas do Senhor, Deus querido, e eu sei que a resposta para todos o mal, Pai querido, eu sei para a resposta, Deus querido, para tudo que assola a nossa vida, Deus querido, os nossos pensamentos, eu sei que a resposta que permeia nossos dias é Deus. A resposta é Deus.
A resposta é Deus. O hoje é Deus. O amanhã é Deus. Deus, eu não sei, Deus querido, a forma que o Senhor vai fazer, Deus querido, mas eu confio. Eu não sei o caminho, Deus querido, mas eu, Pai querido, estou segura em Ti, Deus. Pai, tira todo medo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, tudo aquilo que nos impede de viver, Deus querido, uma vida reta, Pai querido, diante da Tua presença, Senhor Jesus. Tudo aquilo que nos impede, Senhor Jesus, de viver, Deus querido, de forma íntegra diante da Tua presença, Senhor Jesus. Pai, nos ajuda, Deus querido, a avançar. Perdoa, Deus querido, as nossas falhas, Deus querido. Perdoa, Deus querido, as vezes que agimos como juiz, Senhor Jesus. Perdoa as vezes, Pai, que negligenciamos a Tua palavra, que nos calamos, Senhor Jesus. Perdoa, Senhor Jesus, as vezes que somos falhos, Senhor Jesus. Perdoa, Senhor Jesus, as nossas falhas, Pai querido, mas que possamos viver de maneira diferente, Senhor. Pai, nós Te agradecemos, Pai querido, porque o Senhor é bom, Deus. Porque o Teu amor é real, Senhor Jesus, a Tua presença é real. Pai querido, obrigada, porque nessa noite o Senhor, Pai, está com os Seus olhos voltados para nós. O Senhor enxerga o nosso íntimo, o nosso coração, Senhor Jesus. E o Senhor nos fortalece, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, Deus querido. Pai querido, aviva a Tua igreja, aviva os Teus jovens, Pai querido. Aviva a Tua igreja, Senhor Jesus. Que possamos avançar, Senhor Jesus. A Tua palavra fala, Senhor Jesus, que nós somos fortes em Ti. Pai querido, fortalece a juventude que está fraca espiritualmente, Deus. Que se sente fraco, que se sente inútil. Mas o Senhor já nos deu um espírito, Pai querido, um espírito de vitorioso. Porque nós sabemos que contigo nós já vencemos, Senhor Jesus. Pai, eu Te agradeço, Pai querido, por essa oportunidade, por esse ministério. Te agradeço pelos jovens que estão aqui, Senhor Jesus. Pai, os fugitivos, Senhor Jesus, que o Senhor venha alcançar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Sabemos que não podemos nos esconder, Pai, da Tua presença, Senhor Jesus. Sabemos que não podemos nos esconder, mas nós somos teimosos muitas vezes, Pai. Mas Deus, que esses jovens, Pai querido, eles possam, Deus querido, voltar ao plano original, Senhor Jesus. Pai querido, aonde, Deus querido, nessa noite, há uma mãe, de repente, orando por um jovem, Deus, que está fora da Tua presença. Os jovens que se encontram, Deus querido, na rua, neste momento, Pai, numa boca de fumo, se drogando, Deus querido, bebendo. Senhor Jesus, num quarto com depressão. Senhor Jesus, os jovens, Pai querido, que o Senhor já chamou para o ministério, Pai querido, que estão fugindo, Deus querido, alcança, Deus. Alcança, Senhor Jesus. Alcança, Senhor Jesus. Alcança, Senhor Jesus, nessa noite, Pai querido. Nós declaramos nessa noite, Pai querido, através dessa igreja, neste culto, Pai querido, que eles serão alcançados. Eu não sei o meio que o Senhor vai preparar, Deus. Eu não sei o meio, Senhor Jesus, que o Senhor vai preparar. Mas eu sei que o Senhor vai trazer cada um de volta para a Tua presença, Senhor Jesus. Eu sei que essa igreja será fruto, Deus querido, de oração. Que esses jovens estarão na Tua presença, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor Jesus, que os jovens que estão nos assistindo nessa noite, Deus querido, que se sente, Pai querido, fracos, que se sentem pecadores, sujos, que o Senhor limpa agora, que o Senhor restaura, Deus querido, restaura o ministério, Senhor Jesus. O Senhor perdoa, o Senhor cura, o Senhor restaura, Deus querido, o Senhor alcança, o Senhor vê, mesmo no ventre de uma baleia, sujo, no meio de uma podridão, o Senhor vê, e o Senhor olha com um olhar de amor e fala: você é meu, você é meu, você é meu, você não pode fugir da minha vontade, você não pode fugir da minha presença. Senhor Jesus, eu creio, Deus. Eu creio, Pai. Ainda que ninguém creia, Senhor. Eu creio, Deus. Ainda, Deus querido, que muitas vezes o medo tente nos parar. Eu creio que o Teu amor, Ele lança fora todo medo. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Porque eu sei que essa palavra, Pai querido, vai gerar frutos, Deus. Porque a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Ah, Senhor, obrigada. Eu entrego a Ti, Senhor Jesus, esse culto.
a vida das pessoas que estão aqui, Deus. Que o Senhor possa responder, Deus. Talvez o que essa pessoa veio buscar hoje é completamente diferente, Pai querido, da mensagem. Mas eu sei, Pai querido, que o Senhor não dispensa ninguém vazio, Deus. O Senhor não dispensa ninguém vazio. Que nessa noite, Deus querido, o teu amor possa alcançar a todos. Amém. 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 A presença do Senhor, Ele é real neste lugar, queridos. Jovem, quando você vier ao culto, quando você estiver na presença do Senhor, não perca tempo. Não se distraia. Porque é nos detalhes que o Senhor fala com você. É nos detalhes que o Senhor fala com cada um de nós. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu agradeço a Deus por você, jovem, que decidiu escolher estar aqui hoje. E foi a melhor escolha que você fez hoje. Foi a melhor escolha que você poderia ter feito hoje, de estar aqui na presença de Deus, ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Amém? Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Qual que é o Insta da igreja que eu esqueci? É Maná? Sempre Maná? ce.maná. No YouTube também. Curte nossa página, dá um joinha, dá um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe, é muito importante, né, vocês compartilharem, vocês reverem a mensagem. Graças a Deus a gente tem essa ferramenta, essa tecnologia, né, que se você não pode vir no culto, assistir online, você pode assistir depois. É feita toda semana as postagens dos cultos de sábado e de domingo. De repente você tem um parente, um amigo, compartilhe. Às vezes a gente fala assim, a gente lê na palavra, né? Porque nós temos que pregar, e a gente acha que pregar é subir no cima de um púlpito e pegar um microfone e abrir uma Bíblia. E pregar é nada mais do que você compartilhar. Compartilhe, então. De repente você é tímido, né? Mas você consegue compartilhar um vídeo. Compartilhe com seu amigo um vídeo, um trecho, uma mensagem, um versículo. Mas não deixe de compartilhar o amor de Jesus, porque a mesma graça que te alcançou, me alcançou. Amém? E é isso. Então, nós